che non faccio niente nella cucina, ma oggi facciamo supplì. O que é o supplì, né? Então na Itália existe uma mania, né, um costume de se comer alguma coisa antes de se comer uma pizza. Tira gosto, né? E normalmente eles fazem frituras. Então, por exemplo, lá no sul da Itália, em Nápoles, se faz o arantini, que é aquele bolinho famoso que vocês já conhecem, que é feito com risoto, né? O que sobrou lá do risoto, no dia seguinte se empana aquilo lá, põe um pedacinho de mussarela, põe um pouquinho de carne moída às vezes e tal, e empana e frita. Então é o famoso arantini, aquele que é bem laranjinha, ele fica até com a cor alaranjada, né? Mas em Roma, Gabriele Bonti mudou um pouco essa estrutura. Então o que ele fez? Ele pegou as comidas comuns italianas, as massas, e resolveu fritá-las, né? Então ele pega lasanha, corta a lasanha depois de pronta, empana, frita, né? E aí ele criou então o supplì lá em Roma com essas massas. E hoje a gente vai fazer então uma das receitas mais tradicionais de Roma, que é a carbonara, né? Que é aquele macarrão feito com bacon e ovos, né? E parmesão. Muito famoso em Roma. Talvez a receita mais tradicional de Roma, tirando a pizza romana, que é aquela pizza quadrada, né? Um pouquinho diferente da napolitana, que é a redonda. Então, para essa receita, o que nós vamos utilizar? Vamos utilizar gemas de ovos, para fritura azeite ou o óleo que vocês tiverem, parmesão. Eu vou usar uma colherinha aqui de gordura de porco, mas vocês podem usar qualquer outra coisa. O bacon, como o meu tem um pouquinho menos de gordura, eu vou pôr um pouquinho de gordura no molho. Farinha de rosca, então eu peguei de pão italiano mesmo e dei mais uma torradinha para ficar bem legal, bem rústica. E espaguete, tá? Então o espaguete que vocês tiverem aí, vocês podem utilizar. Então vamos lá já para a preparação da nossa receita. Bom, então o que eu fiz aqui? Eu aqueci a panela, vou pôr uma pontinha só de banha, tá? Então lembre-se que o bacon de vocês tem que ser bem carnudo, tá? Então pegue aquele pedaço da carne mesmo, tá? Então aqui é só dourar o bacon e a nossa água aqui, ó, já está fervendo. Eu vou acrescentar um pouquinho de sal, que é para o cozimento da pasta, da massa. Lembrem-se, como tem muito sal já no bacon, na produção dele é com sal, né, salgado, e o parmesão também tem, na receita eu não vou colocar sal, tá bom? Então aqui eu só vou fazer o bacon e vou temperar aqui com um pouquinho de pimenta do reino, e depois a gente vai incorporar tudo aqui com os ovos, tá bom? Vou deixar ele bem douradinho e aí a gente volta então com a preparação dos ovos. Bom, então aqui os nossos ovos, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui as claras, porque eu só vou precisar das gemas, tá bom? Então depois vocês utilizem as claras aí para fazer alguma coisa. Pronto. Então aqui, eu tenho aqui as 100 gemas. E eu vou incorporar aqui o nosso parmesão. Então aqui vai ficar aqui a mistura nossa aqui, ó, parmesão e gemas de ovos, tá bom? É grosso assim, porque depois do cozimento da massa a gente pega uma conchinha da água lá e incorpora aqui, só que vai ficar um creme, tá bom? Junto com o bacon, tudo direitinho. Bom, a nossa pasta então está al dente. E aí, aqui estão as nossas gemas com parmesão. Então eu vou retirar daqui, ó, umas 2 conchinhas de água. E vou mexendo aqui, ó, com os ovos e o parmesano, para eles cozinharem. Tá? Então ficou um creme aqui, ó.
Aí aqui eu encerro a cocção aqui e já vou para escorrer o macarrão. Volto aqui com a panela, tá? Então nós temos aqui a nossa panela, a nossa pasta. Voltei para cá. Vou colocar o bacon. Guarda, guarda. Meu, guarda. E aqui eu vou incorporar então as gemas com o parmesão. Então eu tenho aqui espaguete à carbonara. Vou incorporar tudo isso aqui, ó. Um pouquinho mais de pimenta. Lembre-se, não vai sal, hein? Então eu tenho aqui nosso carbonara. Vou esfriar para poder fazer as bolinhas. Depois vou passar no ovo, na farinha de rosca e aí a gente volta para fritar. Ó, então nossa pasta está esfriando, tá? Ela vai juntar mesmo, por causa agora da força da gema, coagulação da gema e o queijo, tá bom? Então ela tem que esfriar para a gente poder bolear. Bom, então a massa já esfriou, então eu vou pegando aqui as porções. Aí vocês escolhem o tamanho, tá? Estou fazendo aqui uma bola média. O próprio ovo, queijo, assim, ele ajuda a segurar. Depois a gente ainda vai passar na gema ainda e na farinha de rosca. Então é só ir fazendo as bolinhas. Pode apertar, não tem problema não. Ah, fiz carbonara num dia, sobrou, pode fazer, guarda, congela, tá? Pode empanar, congela, e aí vocês, na outra semana, na outra ocasião, vocês podem fritar. Bom, então aqui não tem segredo, ó. Pegou a bolinha, passou aqui no ovo e vem pra farinha aqui, ó, tá? Passou na farinha. Vou dar uma apertadinha. Aqui, ó, ficou um espaguetinho de fora aqui, ó, é só cortar, tá bom? Vou deixar as bolinhas aqui. O conselho que eu dou é deixar elas descansando aqui para o ovo começar a secar por uns 10 minutinhos, para não ter problema dela desmontar na fritura. Porque o óleo vai estar quente, então na hora que ela bater no óleo, essa casquinha já segura toda ela. Tá? E aí vocês vão passando aqui no ovo. Lembrando, não tem sal na receita, porque já tem no bacon e já tem no parmesão. Então, uma receita bem legal, atual, de Gabriele Bonti. Bom, então aqui, ó, é só levar a fritura. Pode ser por imersão, não coloquei tanto óleo assim, mas eu vou virando elas aqui, ó. Elas já estão prontas, é só a casquinha mesmo que eu quero que faça, tá? E aí uma dica, né, pra vocês, acho que não viram ainda em algum vídeo meu, a gente tem esse costume aqui de tirar da fritura e colocar aqui sobre o guardanapo. Não façam isso, coloquem sobre um escorredor primeiro, que ele vai escorrer o excesso aqui num pratinho, tá? Depois vocês transfiram para o guardanapo, porque senão vocês encharcam o guardanapo e ela não absorve mais, e aí a gordura fica toda aqui, tá? Então, esse é o segredinho daquelas frituras sequinhas. Os nossos suplis estão prontos aqui, é só tirar e colocar as demais aqui para fritar. Essa é aquela hora dura. Chegou a hora de degustar o que nós fizemos aqui. Em homenagem a Gabriele Bonti, supli a carbonara romano.
Ó. O bacon explode na sua boca. Parmesão então vem ali, segura, arrasta aquele sabor delicioso no carbonara. Ó, quentinho, saindo a fumacinha. Vale a pena, hein? Se vocês quiserem fazer uma graça a mais, pedacinho de gorgonzola, na hora que estiver moldando, fazer enrolando, coloca aqui no meinho. Aí essa sexta-feira, friozinho que tá fazendo essa semana aqui, suplir. Bate a tutti, noi vediamo qualche volta, deem o seu joinha lá, curtam a receita, lá no canal do YouTube, tem um montão de receita lá legal, é só pegar lá. Tchau!